Capítulo 5 do livro O Poder da Comunhão, Acessando Milagres através do corpo e do sangue de Jesus, com Benny Johnson e Bill Johnson. Subtítulo: A luta para lembrar. Assim que acordo, há 1000 coisas competindo pela minha atenção. Antes de meus pés tocarem o chão, posso ler notícias de todo mundo, encontrar uma receita para o jantar, percorrer as fotos do Instagram, ouvir uma música de adoração e enviar uma mensagem de texto para meu amigo. E isso tudo é uma questão de minutos. Se a mente é um campo de batalha, grande parte da batalha atual é uma luta por espaço. É uma batalha por tempo, por silêncio e por foco. Bem, não estou dizendo que todos precisam reservar horas a cada dia para estar com o Senhor. Isso é maravilhoso se você puder fazer isso. Mas nem todas as estações da vida conduzem a esse tipo de época. Quando eu era uma jovem mãe, isso simplesmente não era possível. Tive de aprender como voltar meu coração a Ele por alguns minutos enquanto lavava a louça ou colocava o bebê na cama. O que todos nós podemos fazer, entretanto, é criar um espaço meditativo, um espaço para lembrar durante nosso tempo de comunhão com Deus. Tem dias que, por causa do meu horário, faço a comunhão rapidamente, mas, na maioria dos dias, adoro ter tempo para meditar sobre quem é Deus e o que Ele fez. O Senhor quer revelar diferentes aspectos de si mesmo para nós. Então, toda vez que eu tomo a ceia, eu pergunto a Ele: o que isso significa hoje? Que aspecto de você eu preciso ter em mente hoje, a fim de me manter alinhada com você? Ele é meu pão de cada dia. Ao me conectar com Ele, medito em sua bondade e em tudo o que Ele fez. Eu aproveito para lembrar. Quando Jesus conduziu os discípulos durante a primeira comunhão, Ele ordenou que se lembrassem. Depois de partir o pão e tomar o copo de vinho, Jesus disse: fazei isso em memória de mim. 1 Coríntios 11:24. Deus não precisa se lembrar. Ele vive fora do tempo. Esquecimento não é algo com que Ele lide. Lembrar é para nós. Parece que esquecemos algo assim que nos viramos. Você leu o Antigo Testamento? Parte de mim quer balançar a cabeça toda vez que leio sobre israelitas se esquecerem da maneira milagrosa como Deus se mostrou para eles 2 parágrafos anteriores, mas então penso em minha própria vida e como foi importante para mim lembrar dele. As memórias têm um efeito poderoso em nossa atitude e perspectiva. Bill ensina que se você está tendo um conflito com um amigo, você só deve compartilhar esse conflito com alguém que tem amor genuíno por essa pessoa. Por quê? Você não quer desabafar com alguém que encorajará a divisão no relacionamento. Naquele momento, você precisa de alguém que seja capaz de lembrá-lo em meio à dor. O que você ama nessa pessoa e o valor do relacionamento. Você quer alguém que possa ajudá-lo a sair de qualquer confusão ou atitude defensiva e entrar na realidade do amor. É semelhante em casamentos. Além da alegria de celebrar com entes queridos, convidamos nossos amigos mais próximos e familiares para testemunhar nosso casamento, porque quando as coisas ficam difíceis, precisamos que essas pessoas nos lembrem quem somos e o que prometemos. A lembrança é vital para a nossa caminhada como cristãos. Isso nos mantém alinhados com a realidade de quem somos e com o convênio que foi feito para nós. Tive muitos momentos lindos com o Senhor em toda a minha vida, mas há alguns aos quais volto com mais frequência do que outros, por causa de como eles reorientam meu coração. Um desses momentos é nossa viagem a Nome, no Alasca.
eu tenho todos os detalhes da história em O Intercessor Feliz. Fui com uma equipe de mulheres até o norte do Alasca para orar por nossa nação. Foi o primeiro ato de oração profética que fiz na comunidade. Então, eu não tinha certeza de como iria funcionar, mas enquanto estávamos na viagem, tornou-se óbvio que todos os aspectos, onde orávamos, o que orávamos, as pessoas que encontramos, o momento de nossa partida, foram orquestrados por Deus. O momento de oração foi poderoso, mas ver sua atenção aos detalhes e me sentir tão em sincronia com Ele me transformou. Penso nesse momento e isso me lembra não apenas de sua fidelidade, mas também de como me sinto viva quando estou conectada ao coração do Senhor em intercessão. É o que fui feito para fazer. Eu mantenho essas memórias como lembretes poderosos para mim mesma. Em toda a Bíblia, o Senhor fala ao seu povo sobre o poder da memória. Em Deuteronômio, os israelitas estão prestes a entrar na Terra Prometida. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos, sendo sustentados e guiados sobrenaturalmente em todo o caminho. Quase uma geração inteira se passou e os filhos daqueles que fugiram do Egito estão prestes a entrar na terra que mana leite e mel. Deuteronômio 11:9. Mas primeiro Moisés lhes dá algumas instruções do Senhor. No primeiro versículo do capítulo 11, ele repete o mandamento: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Mas então ele qualifica este mandamento. Moisés diz que as pessoas que viram os milagres do Senhor, aquelas que viveram durante a abertura do Mar Vermelho e a provisão do maná, são as que têm a responsabilidade. Não estou falando com seus filhos que não conheceram e que não viram a disciplina do seu Deus, sua grandeza, sua mão poderosa e seu braço estendido, e seus sinais e suas obras que ele fez. Deuteronômio 11, do 2 ao 3. Moisés está encarregando aqueles que viram a natureza de Deus em primeira mão dos mandamentos de amar e obedecer a Deus. O testemunho de suas vidas carrega uma responsabilidade, não só para eles, mas para gerações futuras. Ele continua dizendo aos israelitas que se lembrem de suas palavras. Tu os ensinarás aos teus filhos, falando deles quando te sentares em casa e quando andares pela estrada, e quando te deitares e quando te levantares. Deuteronômio 11:19. Não se esqueça de quem é o Senhor e de quem Ele tem sido para você, disse Moisés. Por que isso é tão importante? Posso imaginar Moisés tentando chegar até eles. Gente, por favor, chega desse negócio de ídolo. Lembre-se de quem é Deus e quem você é. Diga a seus filhos, fale sobre isso o tempo todo. Use qualquer ferramenta de memória que o ajude. Escreva na sua testa, se isso o ajudar. Ele segue este encorajamento explicando a eles por que isso é tão importante. Para que seus dias e os dias de seus filhos se multipliquem na terra que o Senhor jurou aos seus pais dar-lhes. Enquanto os céus permanecerem acima da terra, Deuteronômio 11:21, ênfase adicionada. Lembrar é a chave para habitar a terra prometida. O Senhor deseja derramar bênçãos sobre eles. Ele quer levá-los a uma terra de colinas e vales, que bebe a água da chuva do céu. Deuteronômio 11:11. Mas para que eles realmente possuam esta terra, para receber essa bênção, eles precisam alinhar suas mentes com a dele.
Quando tomamos a ceia, a comunhão, em memória do Senhor Jesus, do que Ele fez na cruz, estamos administrando o maior testemunho da história. Os israelitas escaparam do Egito depois de 10 pragas sobrenaturais caíram sobre seus captores. Eles andaram através do Mar Vermelho em terra seca. Eles eram liderados por colunas de fogo e nuvem. Eles foram alimentados sobrenaturalmente. Nunca ficaram doentes e usaram as mesmas roupas por 40 anos. No entanto, eles não tinham Jesus. Eles não tiveram a cruz ou a ressurreição. Eles não tinham um Salvador que tirou os pecados do mundo. Mateus 11:11. Deixa claro o tipo de presente que recebemos. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista conhecia Jesus como família, seguia a Deus fielmente, mas ele nunca nasceu de novo. Ele não conhecia a vida com o Cristo ressuscitado vivendo dentro dele. Você e eu recebemos essa honra, temos essa responsabilidade. Subtítulo: A fé nos faz humanos novamente. A memória é uma ferramenta poderosa. Ele molda nosso presente, criando expectativa de repetição. O cérebro está literalmente criando caminhos a partir de seus padrões de pensamento. Parte da discussão sobre isso começou no movimento da nova era. Mas agora, os cientistas que estudam o cérebro estão confirmando o que a Bíblia diz. Aquilo em que você permite que sua mente se concentre, molda suas expectativas e, por fim, sua percepção do mundo. Os neurônios do cérebro se fortalecem e mudam com nossos padrões de pensamento. Quanto mais você faz certas conexões, mais provável é que seu cérebro faça essa conexão no futuro. Alguns a descrevem de forma semelhante à maneira como uma trilha de caminhada popular fica desgastada e alargada. Por exemplo, se você está acostumado a pensar que o mundo está atrás de você, essa via neuropática terá uma forte conexão em seu cérebro. Algo pode acontecer com você e você pensa: bem, lá vai ele de novo. Eu sabia que coisas ruins aconteciam comigo. Mas a graça do Senhor sempre abre espaço para transformação. Agora, você pode alterar essas neuropatias de acordo com o que definir em sua mente. Como o Dr. Starks, um psicólogo, explica, conforme você pratica viajar por novos caminhos, você naturalmente enfraquece antigos caminhos. Ao ter pensamentos semelhantes e sentir sentimentos semelhantes, você cria novos hábitos e crenças ou solidifica os antigos. Eventualmente, por meio da repetição e intensidade de sentimento, seus novos hábitos continuam piloto automático. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses e os aconselha: ponha sua mente nas coisas de cima, não nas coisas que estão na terra, pois você morreu e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 2 ao 3. Não é apenas uma boa ideia. Na verdade, é um conselho que vai mudar a fiação de nossos cérebros. Somos novas criações. Conhecemos uma realidade que é maior do que qualquer circunstância que possamos ver. Temos a mente de Cristo e Deus está nos convidando a usá-la. 1 Coríntios 2,16. Bill falou sobre o poder dos testemunhos recentemente em Betel. Compartilhar testemunhos é uma grande parte da nossa cultura. Temos uma reunião de equipe sênior de 2 horas toda semana, onde passamos 90% do tempo compartilhando sobre o que o Senhor está fazendo em todo o mundo. É incrível ouvir sobre os milagres.
O mundo está realmente cada vez melhor. Mas, quando ouvimos isso, não paramos de nos maravilhar com a bondade de Deus. Também dizemos, faça de novo, Deus. Como diz Bill, o poder do testemunho nunca diminuiu. Sempre que você revisita uma história da fidelidade de Deus ou sua divina ruptura em sua vida, você está revisitando um lugar de encontro divino. Lembrar do que Ele fez em sua vida nunca perde o poder. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, quando você ouvir falar de algum milagre que aconteceu na vida de outra pessoa, você sabe que Deus acaba de estabelecer o precedente legal do que Ele deseja continuar. Testemunhos não são apenas boas lembranças, eles têm uma vida que é eterna. Eles continuamente louvam a Deus. Nosso filho, Eric, tem liberado o poder do testemunho recentemente em torno de algumas transformações milagrosas com jovens que foram diagnosticados com autismo. A cura inicial foi poderosa e um momento de celebração. Mas o que tem sido incrível de assistir é o ímpeto do testemunho. Desde aquela primeira cura, Eric compartilhou o testemunho com outras audiências cerca de 10 vezes. Cada vez que ele compartilha, há outra cura para lidar com o autismo. O testemunho aumenta a fé na sala e a fé na sala se apodera do que foi pago há 2000 anos atrás. Ervin McManus, pastor de uma igreja em Los Angeles, veio recentemente a Betel para nossa conferência para os céus abertos e pregou um sermão poderoso. Ele começou explicando quão injusto ele pensava que Hebreus 11:6 era. E, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nova Versão Internacional. Ele perguntou: que outro aspecto da criação é mantido neste padrão? Mas então ele começou a desvendar as diferenças entre os humanos e outras criações. E, finalmente, ele disse: a fé é o que nos torna humanos. Nenhuma outra espécie precisa de esperança. A esperança é o que nos conecta ao futuro. Da mesma forma que as abelhas criam colmeias e as formigas criam colônias, os humanos criam futuros. Você tem o poder de criar o futuro, mas no momento em que perde a esperança, você se desconecta do futuro. Fomos projetados para impactar o mundo ao nosso redor. Recebemos a incumbência de representar um Deus bom e infundir o céu em todas as situações. Não podemos fazer isso, porém, sem nos alimentar de tudo o que Deus fez por nós, construindo assim nossa fé e nossa esperança para o que está por vir. Um lindo fio tece entre nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Em nosso passado temos o que Deus fez, todas as histórias de sua fidelidade e graça. Em nosso presente, temos o comando de lembrar esses testemunhos para construir nossa confiança em Deus e nos alinhar com Ele. A partir desse lugar, a mudança virá, pois sempre que você come este pão e bebe este cálice, você proclama a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11:26. Nova Versão Internacional. O ato de proclamar é como compartilhar o testemunho. É liberar a realidade da cruz para o mundo. Quando você se lembra de Deus e confia nele completamente, você fica cheio de esperança para o futuro do mundo ao seu redor. Podemos tomar a comunhão em memória de tudo o que ele fez pelo mundo e por nós, pessoalmente, e podemos olhar para o futuro com esperança. Mateus 11:20 diz: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta montanha: mova-se daqui para lá,
e ela se moverá, e nada será impossível para você. Esta promessa está embutida no corpo e sangue de Cristo. Subtítulo: Lembrando o preço pago. Frequentemente não queremos realmente nos lembrar da brutalidade do que Jesus passou por nós. É horrível e desconfortável, mas quando me lembro dos detalhes da morte de Cristo, descubro que isso mantém meu coração em uma postura de gratidão avassaladora. Também renova minha perspectiva sobre qualquer desafio pelo qual estou passando. Por 33 anos, Jesus viveu na terra, 3 deles servindo em um período frutífero, mas provavelmente exaustivo, de ministério público. Ao se aproximar do fim de sua vida, Jesus lutou contra o que estava prestes a fazer. Então ele se ajoelhou e orou, dizendo: Pai, se for a tua vontade, tira este cálice de mim. No entanto, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então um anjo apareceu a ele do céu, fortalecendo-o, e estando em agonia, ele orou com mais fervor. Então seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, do 41 ao 44. Glória a Deus. Jesus era o único, além do Pai, que sabia o que estava para passar. A intensidade daquela antecipação, não apenas de sua própria morte física, mas também da agonia de estar separado do Pai por causa do pecado do mundo, deve ter sido tão dolorosa que ele literalmente suou sangue. Quando ele carregava essa realidade, a traição de Judas e a rejeição de seus discípulos mais próximos devem ter sido um peso a mais em seu coração. Quando eu tomo a ceia, paro e me lembro dessa traição. Eu não apenas insisto na injustiça por si mesma, mas quero lembrar o custo do que Jesus fez para que eu possa realmente valorizar seu presente para mim. Pensar em tudo o que ele passou nos dias que antecederam sua morte também me mostra como enfrentar a dor. Esses momentos na vida de Jesus são tão brutais e ainda assim tão bonitos. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, que seus discípulos o abandonariam e que Judas iria traí-lo. Mas ele ainda se sentou para uma refeição com eles e compartilhou a comunhão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu. 1 Coríntios 11, 23, 24. Existem alguns aspectos aqui que me ensinam muito. Ele estava bem ciente da traição, mas mesmo assim, Jesus convidou Judas para partir o pão com ele. Ele deu graças. Jesus encheu seu coração de gratidão, apesar de saber que estava para morrer e que as próprias pessoas por quem ele morreria o estavam traindo. Não consigo imaginar a força que Jesus teve que ter para passar por aquele momento da maneira que ele fez. Sabendo que seria crucificado, ele deu graças em meio à traição. Ele abriu seu coração aos discípulos. Então, quando estou me lembrando da traição de Jesus, não estou apenas focando na injustiça, estou me concentrando em Jesus. Estou me lembrando da sua maneira, como ele passou pela traição. Se Jesus pode fazer isso, então ele está me oferecendo um modelo de como lidar com minhas próprias mágoas e tristezas. Ele está me mostrando o que seu amor pode superar. Lembro-me do dia em que esse ponto realmente me atingiu. Eu estava tomando ceia com meu marido. Ao longo dos anos, experimentamos algumas pessoas que concentraram muita energia em atacar nossas vidas e ministério. Naquele dia, quando estávamos orando por nossos amigos e familiares,
Bill começou a orar por cada uma das pessoas que tinham vindo contra nós. Ele começou a orar uma bênção sobre suas famílias, orando para que a graça de Deus estivesse em suas vidas e por sua saúde física. Eu sentei lá, ouvindo meu marido, e me senti totalmente convencida. Lembrei-me do que Jesus passou e algo clicou em meu espírito. Eu percebi: oh meu Deus, eu posso amar essas pessoas. Apesar de tudo o que está acontecendo, eu posso amá-los. Jesus não se esquivou do sofrimento envolvido em seu sacrifício. A agonia da expectativa que ele experimentou no jardim do Getsemane e a traição dos discípulos de Jesus foi seguida por uma dor física excruciante. Ele foi forçado a carregar uma cruz pesada por quilômetros, enquanto uma multidão atirava pedras nele e cuspia em seu rosto. Uma vez que a cruz foi erguida, longos pregos perfuraram seus tendões em seus pulsos e os seus ossos e em seus pés. Por 3 horas, nosso Jesus sofreu a dor mais terrível enquanto estava pendurado na cruz, experimentando o peso do pecado e a distância do Pai. Como parte da comunhão meditativa, gosto de me lembrar do que ele passou na cruz. Um dia eu estava imaginando o seu sofrimento e percebi: ele ficou naquela cruz. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Ele não precisava fazer nada que não quisesse. Ele poderia ter se retirado daquela cruz se ele tivesse escolhido, mas ele permaneceu. Ele ficou por mim, ele ficou por nós. Essa constatação trouxe uma nova onda de gratidão, porque sei que não poderia ter feito isso. Eu diria: desculpe, Pai, mas não consigo lidar com isso. Em vez disso, ele ficou. Há um peso de lembrar o custo que Jesus pagou. Nunca quero que ninguém cultive o peso que leva à depressão, mas há uma importante humildade e seriedade quando você se lembra de como seu corpo foi partido por nós e como seu sangue foi derramado por nós. Quando medito em sua experiência, lembro-me mais uma vez de que seu sangue é suficiente para tudo o que estou passando. Jesus pagou o último sacrifício para que eu pudesse ser livre e completo. Se algo está ameaçando isso, sei que não é do Senhor. Posso ver o que ele passou para me desvencilhar do pecado e da doença para sempre. Subtítulo: o que está em jogo? Salmo 78 cataloga a fidelidade de Deus aos israelitas. Ao contrário da maioria dos salmos, este parece uma lição da história, mas embutido na narrativa está um aviso: não se esqueça das obras de Deus. Verso 7. Não vamos escondê-los de seus filhos, mas diga à geração vindoura os louvores do Senhor e sua força e suas maravilhas que ele tem feito, pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, que ele ordenou aos nossos pais, que eles deveriam ensiná-los a seus filhos, para que a geração futura saiba, até mesmo os filhos que ainda vão nascer, que eles devem colocar sua confiança em Deus. E não te esqueça das obras de Deus, mas guardas os seus mandamentos, e não seja como seus pais, teimosos e geração rebelde. Uma geração que não preparou o seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, do 4 ao 9. O salmista continua explicando sobre a geração obstinada e rebelde. Verso 8. Detalhando as muitas vezes que eles se afastaram do Senhor e como isso funcionou mal para eles todas as vezes. Por meio dos erros dos israelitas, o autor nos dá um vislumbre do que está em jogo se decidirmos não lembrar ativamente.
O versículo 7 faz a conexão entre memória, confiança e obediência. Para que ponham a confiança em Deus e não se esqueçam das obras de Deus, mas guardem os seus mandamentos. Habitar na bondade de Deus, lembrando-nos continuamente de sua fidelidade e de suas promessas. Esses são os alicerces da confiança. E quando confiamos em Deus, o alinhamento com seus mandamentos é muito mais natural. Sem mantê-los em primeiro plano em nossas mentes, essa confiança desmorona e o medo toma conta. Amo como a tradução da Paixão diz isso no versículo 22. Falando sobre os israelitas que se esqueceram de Deus. Eles abandonaram a fé e se afastaram com medo. Eles falharam em confiar em seu poder para ajudá-los quando ele estava perto. Existem consequências muito reais em esquecermos quem é Deus. Quando sua bondade e fidelidade não estão frescas em nossa mente, podemos ficar calejados para com Deus. Podemos hesitar em confiar em sua bondade, e isso pode levar a um coração que não tem cultivado gratidão. Podemos ver os resultados disso em nossas próprias vidas e nas vidas dos israelitas. Assim que começaram a esquecer, começaram a temer e confiaram em outras coisas. Mais tarde, o mesmo salmo fala da reação do Senhor à infidelidade deles. Ele abandonou a moradia em Siló e entregou sua força ao cativeiro e sua glória nas mãos do adversário. Salmo 78, do 60 ao 61. Este versículo é incrivelmente sóbrio por causa do esquecimento dos israelitas, porque eles deixaram de confiar em seu Deus completamente. Ele permitiu que sua presença fosse removida do meio deles. Eles não eram mais recipientes de sua força e não tinham mais acesso à sua glória. Vivemos sob a nova aliança. Deus prometeu nunca remover sua presença de nós, mas ainda temos a mesma escolha que os israelitas tiveram. Será que vamos nos lembrar e confiar no amor de Deus por nós? Ou vamos nos voltar para o medo e a defesa por nós mesmos? O salmista descreve um problema de coração muito familiar. Mesmo quando viram as maravilhas de Deus, recusaram-se a acreditar que Deus pudesse cuidar deles. Salmo 78, 32. Nova tradução à Paixão. Ele vai cuidar de mim? Ele vai prover para mim? Seu sangue foi suficiente para o que estou passando? Cada vez que tomamos a comunhão, testemunhamos o amor enorme e radical de Deus. Estamos nos lembrando de que tínhamos uma dívida que jamais poderíamos pagar e que fomos condenados à morte. Não havia nada que pudéssemos fazer a respeito. Mas Deus, seu amor era tão extravagante que Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para sofrer uma dor indescritível, para que pudesse levar os pecados do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Este foi o primeiro versículo que aprendi quando criança. É tão poderoso que podemos considerar certo porque é tão familiar. Eu encorajaria você, ao tomar a comunhão, a meditar nesse versículo. Permita que a sua lembrança dele o leve ao novo nível de compreensão. Foi tudo por amor. O amor o levou para aquela cruz e o amor o manteve lá. Ao tomar a comunhão, experimente o convite para lembrar a realidade do peso de seu amor
absoluto e perfeito por você e por mim. Amém.